No aniversário de 30 anos da esposa, num restaurante de luxo, a sogra deu os papéis do divórcio, um presente da família. O marido gravou a reação dela para se divertir. Ela agradeceu, assinou na hora e foi embora. Eles não faziam ideia do que ela já havia descoberto. O ar do restaurante sofisticado parecia denso, carregado com o perfume caro das flores de mesa e a expectativa silenciosa que precede grandes eventos. Para Paula, aquela noite deveria ser a celebração de sua chegada aos 30 anos, um marco que ela esperava que trouxesse consigo uma nova fase de aceitação e paz. Sentada na cadeira de veludo vermelho, ela ajeitou o vestido simples, mas elegante, que escolhera com tanto cuidado, sentindo-se um peixe fora d'água naquele aquário de luxo. Do outro lado da mesa, sua sogra, Luciana, a observava com um sorriso fino, quase imperceptível, um daqueles sorrisos que não alcançavam os olhos e que Paula aprendera a temer. Ao lado dela, Carlos, o sogro, mantinha uma postura de neutralidade cúmplice, um homem que há muito havia abdicado de sua voz em favor da esposa. E ao seu lado, seu marido, João, parecia vibrar com uma ansiedade contida, o celular pousado discretamente sobre a toalha de linho, pronto para a ação. A atmosfera era uma teia de aranha tecida com fios de cordialidade falsa, e uma tensão que Paula sentia na pele, mas que em sua eterna esperança atribuía à formalidade da ocasião. Ela ainda não sabia, mas aquela noite não seria sobre celebração. Seria sobre execução. A vida de Paula com a família de João sempre fora um campo minado de sutilezas cruéis. Ela era uma auxiliar de classe em uma pequena escola infantil no bairro onde crescera, um trabalho que pagava pouco, mas que enchia seus dias de um propósito genuíno. O cheiro de giz, as risadas das crianças e os abraços apertados no fim do dia eram seu refúgio, o mundo real onde ela se sentia valorizada. Para Paula, não havia nada mais nobre do que ajudar a moldar as primeiras letras e os primeiros sonhos de uma criança. Era um trabalho de paciência, de amor, de dedicação invisível que construía os alicerces do futuro. Mas para Luciana, esse mundo era um atestado de mediocridade. Uma professora de jardim de infância, ela costumava dizer em jantares de família, com uma entonação que transformava a profissão em um xingamento velado. A frase era sempre seguida por um suspiro teatral, como se o simples fato de pronunciar aquelas palavras lhe causasse um desconforto físico. João, com o potencial que tem, formado em engenharia, trabalhando numa multinacional, ele merecia alguém que pudesse acompanhá-lo em seu crescimento, alguém que agregasse, entende? A palavra agregar era sempre dita com um peso especial, como se Paula fosse um passivo, um fardo que o filho carregava por algum capricho juvenil, ou pior, por uma caridade inexplicável. Nos encontros de família, a profissão de Paula era o elefante na sala, um tópico que Luciana fazia questão de cutucar com sua vara de ironias. Se um primo anunciava uma promoção no mercado financeiro, Luciana olhava para Paula e dizia: "Vê, querida, o mundo dos negócios é tão dinâmico, exige tanto." A frase ficava no ar, a continuação implícita de que o mundo de Paula era estático e não exigia nada além de cantar ciranda cirandinha. Se uma prima recém-casada contava sobre as viagens internacionais que fazia com o marido executivo, a sogra comentava: "Que maravilha poder ampliar os horizontes, conhecer outras culturas. Isso enriquece tanto a alma e, claro, o currículo." Cada comentário era uma flecha envenenada, disparada com um sorriso nos lábios para que qualquer reação de Paula parecesse um exagero, uma falta de senso de humor. Carlos, o sogro, era uma figura fantasmagórica nesses eventos. Ele apenas balançava a cabeça, concordando silenciosamente com a esposa, seus olhos vazios de qualquer opinião própria. Ele era o eco de Luciana, a sombra
que validava sua crueldade com uma passividade ensurdecedora. E João? João era talvez a maior de todas as decepções. No início do relacionamento, ele parecia admirar a paixão de Paula por seu trabalho. Dizia que achava lindo o jeito como os olhos dela brilhavam ao falar das crianças. Mas essa admiração foi se corroendo sob a chuva ácida e constante da desaprovação materna. Nos jantares, quando Luciana começava seu espetáculo, João desviava o olhar, envergonhado. Ele mexia no guardanapo, olhava para o teto, para o próprio prato, para qualquer lugar que não fosse o rosto da esposa, que buscava nele um pingo de apoio. Ele nunca a defendia, nunca dizia: "Mãe, pare com isso, eu amo a Paula e respeito o que ela faz." Seu silêncio era uma traição diária, uma concordância tácita que doía mais do que as palavras afiadas de Luciana. Aos poucos, ele mesmo começou a internalizar o discurso da mãe. Começou a sugerir de forma sutil que Paula talvez devesse procurar algo mais. "Amor, você é tão inteligente", ele dizia nas raras vezes em que conversavam sobre o futuro. "Você poderia fazer um concurso público, tentar uma área administrativa. Pensa no salário, na estabilidade." O que ele chamava de preocupação, Paula o via como vergonha. Ele não queria que ela fosse mais feliz ou mais realizada. Ele queria que ela fosse mais apresentável, que tivesse uma profissão cujo nome soasse bem nos círculos sociais de sua família. A humilhação era uma constante, servida em doses homeopáticas nos almoços de domingo, nas festas de fim de ano, nos comentários passivo-agressivos que minavam sua autoestima como uma gota d'água furando uma pedra. Paula começou a se sentir pequena, inadequada. Passou a evitar falar sobre seu trabalho, a dar respostas vagas quando perguntada sobre seu dia. Ela se encolhia para caber em um espaço que a família de João, deliberadamente, tornava cada vez menor. A alegria que sentia na escolinha era ofuscada pela ansiedade que sentia ao chegar em casa. O amor que sentia por João era constantemente testado pela cumplicidade dele na sua desvalorização. Ela vivia em um estado de alerta permanente, tentando antecipar o próximo ataque, a próxima piada, o próximo suspiro de desdém. E em meio a tudo isso, ela se sentia profundamente sozinha, presa em uma teia familiar que parecia determinada a consumi-la por completo, deixando para trás apenas uma casca vazia que atendesse às expectativas de Luciana. Aquele jantar de aniversário, naquele restaurante caro, era apenas o ápice de um longo e meticuloso processo de demolição. Cansada de ser o alvo das piadas e do desprezo silencioso, Paula tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida, embora não da forma que ela imaginava. Se o problema era sua falta de nível, ela o elevaria. Juntou as economias que guardava para uma emergência, sacrificou suas poucas horas de descanso e matriculou-se em um curso noturno de pedagogia em uma universidade particular. Não era a USP ou a Unicamp que Luciana tanto idolatrava, mas era um passo. Era um sonho antigo, uma forma de validar sua paixão e, quem sabe, alcançar um novo patamar profissional que finalmente silenciaria as críticas. As noites se tornaram uma maratona de ônibus lotados, aulas densas e madrugadas debruçadas sobre livros, com o cheiro de café velho impregnado em seus cabelos e a exaustão pesando em seus ombros. Ela chegava em casa depois das 11, com o corpo moído, mas com uma centelha de esperança no peito. Cada conceito aprendido, cada trabalho entregue, cada nota alta no boletim era uma pequena vitória pessoal, um tijolo que ela colocava na construção de sua nova identidade. Quando finalmente criou coragem para contar a novidade à família do marido, durante um almoço de domingo, esperando um pingo de reconhecimento, a reação de Luciana foi um balde de gelo. "Faculdade à noite? Ah, querida, que esforço!" lhe disse ela, com um tom de falsa compaixão,
enquanto cortava seu filé mignon com precisão cirúrgica. Mas você sabe que o mercado é competitivo. Um diploma desses hoje em dia não garante nada. É só um papel na parede. Ela fez uma pausa, limpou os lábios com o guardanapo de tecido e continuou, olhando para João. O que o seu marido precisa, e o que toda família de bem espera, é de uma esposa com um círculo social elevado, com contatos, com um sobrenome que abra portas. Não com um canudo de uma faculdade qualquer de periferia. A palavra periferia foi dita com um nojo contido, como se fosse algo sujo. Cada palavra era um golpe, desferido com a precisão de quem sabe exatamente onde dói. Aquele esforço monumental, que para Paula era um ato de coragem e superação, era reduzido a nada, a uma tentativa patética de se encaixar em um mundo que, segundo Luciana, jamais a aceitaria. João, mais uma vez, permaneceu em silêncio, o olhar fixo em seu prato, como se a comida fosse a coisa mais interessante do mundo. Naquele momento, Paula entendeu que não importava o que ela fizesse, não importava se ela se tornasse a melhor pedagoga do país, se ganhasse um prêmio Nobel. Para Luciana, ela sempre seria a garota simples do bairro errado, a mulher que não era boa o suficiente para seu filho precioso. A luta não era para ser aceita, a luta era para sobreviver àquela rejeição constante. E a energia para lutar estava se esvaindo. Apesar do desencorajamento brutal de Luciana, Paula persistiu. A faculdade, que antes era uma ponte para a aceitação, transformou-se em uma fortaleza pessoal. As palavras da sogra, em vez de a destruírem, acenderam nela uma teimosia feroz, uma determinação silenciosa de provar, não mais para eles, mas para si mesma, que era capaz. As noites continuaram sendo uma maratona de exaustão e aprendizado. Ela se tornou uma figura conhecida pelos motoristas da linha de ônibus que a levava para casa. A moça dos livros que cochilava com a cabeça encostada na janela fria e suada do coletivo. Em sala de aula, ela absorvia cada palavra dos professores, participava dos debates com uma paixão que impressionava os colegas, muitos deles jovens que ainda não entendiam o peso de uma segunda chance. Paula não estava ali por obrigação ou para cumprir um rito de passagem. Estava ali para reconquistar um pedaço de si mesma que a família de João tentava arrancar à força. Seus trabalhos acadêmicos, que mesclavam a teoria de Piaget e Vygotsky com a experiência prática e visceral do chão de uma creche, recebiam elogios constantes. "Você tem uma sensibilidade rara, Paula", disse-lhe uma professora após a apresentação de um seminário. "Você não apenas entende a teoria, você a sente." Nunca perca isso. Aquelas palavras eram como um bálsamo para as feridas abertas pelas críticas de Luciana. Eram a prova de que, em algum lugar, seu valor era reconhecido. Enquanto sua vida acadêmica florescia, seu casamento murchava. João parecia cada vez mais distante, um estranho que dividia a mesma cama. O apoio que ele nunca deu se transformou em uma irritação mal disfarçada. Ele reclamava do cansaço dela, das noites em que ela chegava tarde demais para cumprir suas obrigações de esposa. Reclamava do dinheiro gasto com as mensalidades e os livros, sugerindo que aquele investimento não teria retorno. "Você está se matando por um sonho que talvez nem se realize, Paula", ele disse certa noite, enquanto ela estudava na mesa da cozinha. "Enquanto isso, nossa vida está parada. Meus amigos viajam, saem para jantar. E nós? Você está sempre cansada ou estudando?" Ele não via o sacrifício dela como um esforço conjunto para um futuro melhor, mas como um obstáculo para o seu conforto presente. A cumplicidade que um dia existiu entre eles havia se dissolvido, substituída por um ressentimento que pairava no ar como uma névoa tóxica. Paula percebeu com uma dor surda no peito que estava lutando em duas frentes, contra a hostilidade aberta de sua sogra e contra a indiferença corrosiva de seu marido.
O ambiente na escola infantil, que sempre fora seu porto seguro, também começou a mudar. A diretora, Dona Elvira, uma senhora de bom coração, mas sobrecarregada, anunciou cortes no orçamento. As turmas ficaram mais cheias, os materiais mais escassos. O trabalho de Paula, que já era exigente, tornou-se hercúleo. Ela se desdobrava para dar atenção a 25 crianças pequenas, limpando narizes, mediando disputas por brinquedos, contando histórias e ainda tentando aplicar as novas técnicas pedagógicas que aprendia na faculdade. O salário, que já era baixo, parecia ainda menor diante do esforço sobre-humano. Em dias particularmente difíceis, quando uma criança chorava inconsolavelmente ou quando ela não conseguia impedir que um pequeno se machucasse em uma queda boba, a voz de Luciana ecoava em sua mente. Um trabalho sem futuro, sem reconhecimento. Naqueles momentos, a dúvida a assaltava. Será que ela estava mesmo no caminho certo? Será que toda aquela luta valia a pena? A exaustão física e emocional era tão grande que, às vezes, ela se pegava chorando silenciosamente no banheiro da escola, um lugar pequeno e com cheiro de desinfetante, o único onde podia desmoronar por 5 minutos antes de colocar um sorriso no rosto e voltar para a sala de aula. E foi em uma tarde cinzenta de terça-feira, dias antes de seu aniversário, que o destino resolveu intervir de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Chegando em casa após um dia particularmente desgastante na escola, ela encontrou a correspondência empilhada sobre o aparador da entrada. Em meio às contas de luz, água e propagandas de supermercado, uma carta se destacava. O envelope era de um papel grosso, de cor creme, com um brasão discreto em relevo no canto superior. Não era uma conta. Não era propaganda. Era oficial. Seu nome completo, Paula Guedes de Almeida, estava impresso em letras sóbrias e elegantes. O remetente era um escritório de advocacia do centro da cidade, um nome que ela nunca tinha ouvido falar. Seu coração gelou. A primeira coisa que pensou foi em alguma dívida antiga que ela desconhecia, algum problema legal que João pudesse ter se metido. Com as mãos ligeiramente trêmulas, ela se sentou no sofá, a mochila da faculdade ainda nos ombros, e abriu o selo com cuidado. As palavras que leu a transportaram para um passado que ela mal conhecia, um passado envolto nas brumas da memória infantil. A carta falava de sua mãe, Maria, falecida há quase uma década de um câncer fulminante. Maria, a mulher de sorriso doce e mãos ásperas pelo trabalho incessante, que criara Paula sozinha com o suor de seu rosto. O advogado, em uma linguagem formal e respeitosa, explicava que sua mãe havia trabalhado por mais de 20 anos como diarista e, posteriormente, como cuidadora na casa de uma senhora idosa, Dona Amélia Monteiro. Paula lembrava vagamente do nome. Sua mãe às vezes comentava sobre a patroa, uma mulher solitária que vivia em um casarão antigo e que gostava de ouvir as histórias que Maria contava. A carta prosseguia, e cada linha parecia mais surreal que a anterior. Dona Amélia, que falecera alguns meses antes, aos 94 anos, era viúva e não tinha herdeiros diretos, nem sobrinhos ou parentes próximos que a lei reconhecesse. Em um testamento lavrado anos antes de sua morte, um documento que o advogado anexara em cópia, a idosa senhora havia deixado uma parte significativa de seus bens para a única pessoa que, segundo suas próprias palavras no documento, lhe demonstrara lealdade, afeto e cuidado em seus anos de solidão e esquecimento. Maria Guedes. Paula sentiu o ar faltar em seus pulmões. Sua mãe, uma herdeira? A mulher que contava moedas para pagar o aluguel no fim do mês? Parecia uma piada, um engano cruel. Mas a carta era clara, e a cópia do testamento com o reconhecimento de firma do cartório parecia inquestionavelmente real. E então veio o golpe final, a frase que fez o mundo de Paula girar em seu eixo.
Como sua mãe, a beneficiária primária, já era falecida, a herança, por direito de sucessão, passava diretamente para sua única filha e herdeira legal. Para ela, para Paula. O choque foi tão intenso que Paula precisou se levantar e andar em círculos pela pequena sala, a carta tremendo em suas mãos. Ela releu o documento 3, 4, 5 vezes. A herança não era uma quantia simbólica, um agrado. A lista de bens anexada pelo advogado era vertiginosa. Incluía o próprio casarão onde Dona Amélia vivera, uma propriedade suntuosa em um dos bairros mais nobres e arborizados da cidade, um lugar que ela só via pela janela do ônibus a caminho do centro. E além do imóvel, havia uma carteira de investimentos financeiros, ações, fundos, títulos do tesouro, cujo valor total a fez ler o número várias vezes para ter certeza de que não estava adicionando zeros a mais. Era uma fortuna. Uma quantia que ela não conseguiria juntar nem em 10 vidas com seu salário de auxiliar de classe. Naquele instante, sentada no sofá gasto de seu apartamento alugado, com o mundo girando ao seu redor, Paula sentiu algo que não sentia há muito tempo. Poder. Não o poder arrogante do dinheiro que Luciana tanto idolatrava, mas o poder silencioso e profundo da escolha. O poder da independência. Pela primeira vez em anos, ela vislumbrou um futuro onde não precisaria da aprovação de ninguém, onde sua felicidade não dependeria de ser aceita por uma família que a via como inferior. Ela poderia sair daquele apartamento, poderia terminar sua faculdade sem se preocupar com as mensalidades. Poderia pedir demissão da escola e abrir seu próprio negócio, talvez uma pequena creche com o método pedagógico em que tanto acreditava. Poderia viajar, conhecer o mundo. Poderia se divorciar de João. A última ideia a atingiu com a força de um raio. Ela poderia simplesmente ir embora. Uma onda de clareza fria e cortante a invadiu. Ela guardaria aquele segredo. Não contaria a João nem a ninguém. A revelação seria sua carta na manga, seu trunfo, a armadura que a protegeria no campo de batalha que se aproximava. Ela sentia, com uma intuição visceral, que o jantar de seu aniversário, que Luciana estava planejando com tanto afinco, não seria uma celebração. Seria um julgamento, e pela primeira vez ela iria para um julgamento segurando não apenas a verdade, mas também a chave para sua própria liberdade. Os dias que se seguiram à revelação da herança foram os mais surreais da vida de Paula. Ela se movia pelo mundo como se estivesse em um sonho, executando suas tarefas diárias no piloto automático, enquanto sua mente fervilhava com a magnitude do que havia acontecido. A carta do advogado e a cópia do testamento estavam escondidas no fundo de sua gaveta de roupas íntimas, dentro de um envelope pardo, um segredo explosivo guardado sob pilhas de sutiãs e calcinhas de algodão. Várias vezes ao dia, quando estava sozinha, ela abria a gaveta apenas para tocar o envelope, para se certificar de que era real, de que não havia sido uma alucinação provocada pelo cansaço. O peso daquelas folhas de papel era o peso de uma nova realidade, uma realidade que a assustava e a embriagava na mesma medida. Na escola, enquanto ajudava um aluno a amarrar os sapatos ou lia uma história sobre um patinho feio que se descobria cisne, ela sentia uma pontada de ironia. Ela era o próprio patinho feio da história e acabara de descobrir que tinha um par de asas magníficas escondidos sob a plumagem modesta. A descoberta da herança aguçou seus sentidos de uma forma extraordinária. Ela começou a observar a família de João com uma clareza que nunca tivera antes. Era como se uma névoa tivesse se dissipado, revelando os contornos nítidos e feios da manipulação e do desprezo que sempre estiveram ali, mas que sua esperança e seu amor por João a impediam de enxergar plenamente. A insistência de Luciana
em organizar o jantar de aniversário em um restaurante caro, por exemplo, agora soava completamente diferente aos seus ouvidos. 2 dias após Paula receber a carta, a sogra ligou. Sua voz era um melado artificial, pegajoso e falso. Paula, querida, já decidi o lugar para a sua comemoração. Um restaurante italiano maravilhoso, super exclusivo. Quero fazer algo especial para você. Um evento à sua altura, para celebrar essa data tão importante. Antes, Paula teria se agarrado àquelas palavras com uma gratidão desesperada, vendo-as como um ramo de oliveira, um sinal de que seus esforços na faculdade estavam talvez começando a ser reconhecidos. Mas agora, com o conhecimento da herança guardado em seu coração como um tesouro, ela via a armadilha por trás da gentileza. A expressão, à sua altura, não era um elogio. Era o prenúncio de uma humilhação planejada para acontecer em um palco grandioso. O comportamento de João também se tornou transparentemente suspeito. Ele, que mal se lembrava da data do aniversário dela nos anos anteriores, de repente se mostrava animadíssimo com a festa surpresa que sua mãe estava organizando. "Você vai adorar, amor. Mamãe está caprichando", ele dizia com um brilho estranho nos olhos, um entusiasmo que não combinava com a apatia que vinha demonstrando há meses. Ele trocava mensagens de texto constantes com a mãe e a irmã, sorrindo para a tela do celular de um jeito conspiratório. Quando Paula passava por perto, ele virava o aparelho rapidamente, como um adolescente escondendo uma conversa proibida. A cumplicidade entre ele, a mãe e o sogro era palpável. Carlos, o sogro, em uma rara demonstração de iniciativa, também ligou para ela, sob o pretexto de confirmar o endereço. Sua sogra preparou uma grande surpresa, Paula. "Esteja linda, você vai se emocionar", ele disse, e o sorriso em sua voz era o de um cúmplice satisfeito, o de alguém que sabe o final do filme e se delicia com a ignorância da protagonista. Paula concordou com tudo, desempenhando com maestria o papel da nora ingênua e grata. "Nossa, Luciana não precisava de tanto", ela disse ao telefone. "Que gentileza da parte de vocês. Estou muito feliz." Cada palavra era uma peça que ela movia em seu próprio tabuleiro de xadrez. Um jogo silencioso que só ela sabia que estava sendo jogado. Enquanto eles planejavam sua emboscada, Paula planejava sua defesa, e sua defesa seria a verdade. Ela entrou em contato com o advogado, Dr. Arantes, um senhor de voz calma e paternal que a tratou com uma dignidade que ela não recebia em sua própria casa. Ela foi ao escritório dele em uma tarde em que disse a João que teria uma aula extra na faculdade. O prédio imponente no centro da cidade, com seu mármore frio e elevadores silenciosos, a intimidou por um momento, mas a sensação se dissipou assim que Dr. Arantes a recebeu. Ele explicou pacientemente cada cláusula do testamento, cada detalhe sobre os investimentos, cada passo do processo de inventário. Ele falou sobre Dona Amélia, a patroa de sua mãe, descrevendo-a como uma mulher de personalidade forte, mas muito solitária, que via em Maria uma confidente, quase uma filha. "Sua mãe falava muito de você para ela, Paula", disse o advogado, e os olhos de Paula se encheram de lágrimas. Dona Amélia sentia que, ao deixar essa herança para sua mãe, estava de alguma forma garantindo o futuro da filha que Maria tanto amava e pela qual tanto se sacrificava. Naquele momento, a herança deixou de ser apenas dinheiro e propriedades. Tornou-se um legado de amor, um elo final e poderoso com a mãe que ela perdera tão cedo. Ao sair do escritório, com cópias autenticadas dos documentos mais importantes guardadas em sua bolsa, Paula se sentia outra mulher. A validação que ela buscara por tanto tempo na família de João e que lhe fora negada com tanta crueldade, viera de uma fonte inesperada, do afeto póstumo de uma estranha e do amor eterno de sua mãe. Ela não precisava mais da aprovação deles.
Ela não precisava mais se diminuir para caber no mundo mesquinho deles. A gratidão que sentia era imensa, mas também era uma gratidão que vinha com um senso de responsabilidade. Ela honraria a memória de sua mãe e a generosidade de Dona Amélia, vivendo uma vida plena, uma vida livre da toxicidade que quase a consumira. O plano para o jantar de aniversário começou a se formar em sua mente, não como um ato de vingança, mas como um ato de libertação. Ela não iria para a guerra, iria para a sua declaração de independência. Nos dias que antecederam a festa, Paula se preparou como uma atriz se prepara para o papel de sua vida. Ela continuou sua rotina, foi para a escola, para a faculdade, cuidou da casa. Mas por dentro, ela estava em um estado de calma e foco absolutos. Ela observava João com uma distância quase clínica, notando como ele evitava seu olhar, como seus toques eram protocolares, desprovidos de qualquer afeto genuíno. Ele estava apenas cumprindo um papel, esperando o momento de dar o golpe final. A ironia era que ela também estava atuando, e sua performance era infinitamente mais convincente. Na véspera de seu aniversário, ele a abraçou na cama. Um abraço que pareceu ensaiado. "Amanhã será um dia inesquecível, meu amor", ele sussurrou em seu ouvido. "Sim, será", ela respondeu, com o rosto afundado no peito dele, para que ele não visse o sorriso determinado que se formou em seus lábios. Ele pensava que estava se despedindo da esposa pobre e sem futuro. Mal sabia ele que estava se despedindo de uma mulher que em poucas horas se tornaria mais rica e poderosa do que ele jamais sonhara ser. A contagem regressiva para a noite do acerto de contas havia começado, e Paula, pela primeira vez, sentia que tinha o controle total do roteiro. O presente que Luciana havia preparado com tanto esmero seria, de fato, o marco de uma nova vida para Paula. Mas o resultado final seria muito diferente do que a sogra havia planejado em seus sonhos mais maldosos. A noite do 30º aniversário de Paula chegou com um céu de veludo escuro, salpicado de estrelas indiferentes ao drama que estava prestes a se desenrolar na terra. Paula se arrumou com um cuidado ritualístico, uma calma que era a antítese da tempestade que se formava no horizonte de sua vida. Ela escolheu um vestido preto, de corte simples e tecido fluido, que comprara em uma liquidação meses antes. Não era uma peça de grife, mas em seu corpo, transformado pela nova autoconfiança, ele adquiria uma elegância discreta e poderosa. Ela prendeu os cabelos em um coque baixo, deixando alguns fios soltos para emoldurar o rosto, e aplicou uma maquiagem leve, apenas um batom vermelho escuro, como um ponto de coragem em seus lábios. Ao se olhar no espelho do quarto, ela não viu a moça cansada e insegura de semanas atrás. Viu uma mulher no limiar de sua própria história, uma soberana prestes a reivindicar seu reino. Na bolsa, ao lado da carteira e do celular, repousava o envelope pardo contendo as cópias autenticadas do testamento e da matrícula do imóvel. Era sua arma, sua declaração, seu passaporte para a liberdade. João a esperava na sala, impaciente, já vestido com uma camisa social, que cheirava a amaciante e a pressa. "Você está linda", ele disse, mas seus olhos passaram por ela sem realmente a verem. O elogio foi automático, um item riscado de uma lista de coisas a fazer antes do grande evento. Ele estava mais interessado em seu relógio, na hora, na logística da emboscada. "Vamos, mamãe já deve estar chegando lá, ela odeia atrasos." Durante o trajeto de carro, um silêncio pesado se instalou entre eles. João tamborilava os dedos no volante, uma melodia nervosa que traía sua ansiedade. Paula olhava pela janela, observando as luzes da cidade passarem como borrões, sentindo uma estranha paz. Era a calma que antecede a batalha, a certeza de quem conhece seu próprio poder e sabe que, independentemente do resultado, não sairá derrotada.
Ela não sentia mais a necessidade de preencher o silêncio, de buscar a aprovação dele, de decifrar seu humor. Ele havia se tornado um personagem secundário em sua própria vida, e ela o observava com a curiosidade distante com que se observa um ator em um palco. O restaurante escolhido por Luciana era exatamente como Paula imaginara, ostensivamente luxuoso. Um manobrista de uniforme engomado abriu a porta do carro. O interior era um santuário de bom gosto duvidoso, com lustres de cristal que pendiam baixos demais, arranjos de flores que pareciam gritar sua importância e um burburinho de conversas abafadas pelo carpete grosso. Luciana e Carlos já estavam à mesa, uma mesa proeminente, escolhida a dedo para ter a máxima visibilidade. Luciana se levantou para recebê-los, vestida em um tailleur de seda crua que provavelmente custava mais do que o salário anual de Paula. Ela deu 2 beijos no ar, um de cada lado do rosto de Paula, o perfume forte invadindo suas narinas. "Querida, feliz aniversário, você está adequada", disse ela, o elogio finalizado com uma avaliação rápida que ia dos sapatos ao cabelo, deixando claro que adequada era o máximo que se podia esperar. Carlos apenas acenou com a cabeça, um sorriso vago no rosto, já se servindo de uma taça de vinho tinto. A mesa estava posta para 4, mas a energia ali era a de um pelotão de fuzilamento esperando sua vítima. O jantar se arrastou em uma encenação de normalidade. Luciana falava incessantemente sobre sua última viagem à Europa, sobre o filho de uma amiga que acabara de passar em um concurso para diplomata, sobre a desvalorização do mercado imobiliário em bairros menos favorecidos. Cada assunto era uma oportunidade para traçar uma linha entre o mundo deles, o mundo do sucesso, do dinheiro, da relevância, e o mundo de Paula. Ela fazia perguntas a Paula sobre a faculdade, mas não esperava pelas respostas, interrompendo-a para contar uma anedota ou para chamar o garçom. Era uma performance, um monólogo projetado para reafirmar o status e diminuir Paula antes do golpe de misericórdia. Paula, por sua vez, comia lentamente, saboreando a comida cara que, em breve, ela poderia comprar quando quisesse. Ela respondia às perguntas com monossílabos, sorrindo serenamente, uma calma que começou a perturbar o roteiro de Luciana. A sogra esperava uma nora ansiosa, tagarela, desesperada por aprovação. Em vez disso, encontrou uma esfinge, uma mulher tranquila e observadora que parecia estar se divertindo com o espetáculo. João estava visivelmente tenso. Ele bebia seu vinho rápido demais e seu celular, que ele colocara discretamente ao lado do prato, piscava com notificações que ele lia de soslaio. Ele era um péssimo ator, sua culpa e ansiedade transbordando em cada gesto. Ele tentava puxar assuntos triviais, sobre futebol, sobre o trânsito, mas suas palavras morriam no ar, engolidas pela tensão que emanava de sua mãe. Ele era um fantoche no teatro de Luciana, e os fios estavam começando a ficar visíveis demais. Em um determinado momento, quando Luciana descrevia com detalhes a suíte presidencial do hotel em que ficara em Paris, Paula sentiu um impulso de pena por João. Ele havia trocado a chance de um amor genuíno e de uma parceria real pela aprovação de uma mãe que o via mais como um projeto de sucesso do que como um filho. Ele estava tão aprisionado naquela teia quanto ela, com a diferença de que ele acreditava que sua prisão era um palácio. Finalmente, após o prato principal ser retirado, Luciana sinalizou para o garçom. Era a hora. "Bem, acho que chegou o momento mais esperado da noite", disse ela, sua voz subindo um tom, projetada para alcançar as mesas vizinhas. "O presente de Paula." Ela sorriu, um sorriso largo e predatório, e seus olhos brilharam. Carlos se ajeitou na cadeira, ajeitando o nó da gravata, como um espectador se preparando para o clímax. E João, o diretor amador daquela tragédia, pegou seu celular.
Ele não tentou mais disfarçar. Apontou o aparelho abertamente na direção de Paula, o dedo indicador pronto para pressionar o botão de gravar. A luz vermelha discreta que indicaria a gravação ainda não estava acesa, mas a intenção era clara como o cristal do lustre acima de suas cabeças. Ele queria capturar o momento exato em que o mundo de Paula desmoronasse. Queria o close-up de seu rosto se contorcendo em dor e humilhação. Queria a trilha sonora de seus soluços. Com um gesto teatral, Luciana tirou de sua bolsa de grife um envelope retangular, de um papel perolado que cintilava sob a luz do restaurante. Era elegante, caro e completamente desprovido de qualquer calor humano. "Paula, querida", começou ela, e sua voz era um veneno doce. "Nós, como sua família, pensamos muito no que lhe dar. Algo que fosse significativo, algo que representasse uma mudança real em sua vida, um passo em direção a um futuro que você merece." Ela deslizou o envelope pela toalha de linho branco, fazendo-o parar exatamente em frente a Paula. O silêncio na mesa era absoluto. As conversas das mesas ao redor pareciam ter se distanciado, um zumbido indistinto no fundo. O universo de Paula se reduziu àquela mesa, àqueles 3 rostos que a encaravam com uma expectativa cruel, e ao envelope branco que continha sua sentença. Ou, como ela agora sabia, sua carta de alforria. Ela olhou para Luciana, depois para Carlos, e por último para João, que a encarava por cima da tela do celular, o rosto tenso de antecipação. Ela respirou fundo, não de medo, mas de preparação. O espetáculo estava prestes a começar, e pela primeira vez ela era a diretora. O envelope perolado repousava sobre a toalha de linho como uma promessa de gelo. Paula o encarou por um longo momento, sentindo os olhares de seus 3 algozes fixos nela, pesados como pedras. O mundo ao redor parecia ter se dissolvido em um borrão de luzes e murmúrios. Só existia aquela mesa, aquele instante suspenso no tempo. João, com o celular erguido, finalmente pressionou o botão. Uma minúscula luz vermelha piscou no canto do aparelho. O olho do ciclope agora oficialmente aberto, faminto pela imagem de sua devastação. Luciana sorria, um sorriso de Mona Lisa macabra, a satisfação antecipada repuxando os cantos de seus lábios perfeitamente contornados. Carlos, o eterno coadjuvante, pigarreou, um som nervoso que quebrou o silêncio tenso. "Abra, Paula", ele disse, sua voz um pouco mais alta que o necessário. Sua sogra escolheu com muito carinho. A ironia era tão espessa que poderia ser cortada com a faca de peixe que ainda estava sobre a mesa. Com uma calma que surpreendeu a si mesma, Paula estendeu a mão e pegou o envelope. O papel era liso e frio ao toque. Ela não o rasgou com a ansiedade que eles esperavam. Em vez disso, passou o dedo pela aba, descolando-a com uma precisão deliberada, como se estivesse abrindo uma correspondência de rotina. O som suave do papel se separando foi o único ruído naquele vácuo de expectativa. De dentro, ela puxou um maço de folhas dobradas. O papel era diferente, mais comum, o tipo usado em escritórios. No topo da primeira página, em negrito, o cabeçalho de um conhecido escritório de advocacia especializado em direito de família saltou a seus olhos. E logo abaixo, as palavras que deveriam ser sua ruína: petição de divórcio litigioso. Seu cérebro registrou a informação sem choque, sem pânico. Era exatamente o que ela esperava. Apenas a palavra litigioso adicionava uma camada extra de crueldade. Eles não queriam um divórcio amigável, queriam uma briga, uma guerra, para subjugá-la ainda mais. Ela folheou os documentos lentamente, página por página. A petição, redigida em um jargão legal e impessoal, citava diferenças irreconciliáveis e incompatibilidade de projetos de vida.
Havia uma cláusula sobre a partilha de bens que era comicamente simples, já que o apartamento era alugado e o carro financiado no nome de João. E no final, a linha pontilhada para sua assinatura, um espaço em branco esperando para selar seu destino de acordo com o roteiro deles. Enquanto lia, ela podia sentir a impaciência crescendo na mesa. Aquela calma não era a reação que eles haviam ensaiado. Onde estavam as lágrimas? Onde estava a súplica? O não, João, por favor, não faça isso. Onde estava o drama que faria o vídeo de João viralizar no grupo da família? E então, querida, a voz de Luciana cortou o ar, afiada como um estilete. Não vai dizer nada? Ficou sem palavras com a nossa generosidade? O sarcasmo era explícito agora. A performance da nora grata havia acabado. Paula levantou os olhos dos papéis. Ela não olhou para Luciana. Olhou diretamente para João, para o homem que um dia amara, que agora a filmava com a frieza de um documentarista da vida selvagem, registrando o abate de uma presa. Em seus olhos, ela não viu ódio nem tristeza. Viu apenas um vazio, a constatação final de que o homem com quem se casara não existia mais, se é que um dia existira. E então algo extraordinário aconteceu. Em vez de chorar, Paula sorriu. Não um sorriso forçado ou amargo, mas um sorriso genuíno, sereno, quase divertido, que iluminou seu rosto e confundiu completamente seus adversários. Uma caneta, disse ela, sua voz clara e firme. Vocês pensaram em tudo, imagino. Luciana, pega de surpresa, hesitou por um instante. Depois, como se retomasse o controle, tirou de sua bolsa uma caneta de grife, pesada e dourada, e a colocou sobre a mesa com um clique seco. Claro, querida, para facilitar as coisas. Paula pegou a caneta. O metal era frio e pesado em sua mão. Ela posicionou os papéis sobre a mesa, encontrou a última página, a da assinatura, e sob os olhares atônitos de Luciana, Carlos e João, assinou seu nome com uma caligrafia fluida e elegante. Paula Guedes de Almeida. O traço final foi um floreio de pura e inegável liberdade. Ela não hesitou, não tremeu. Foi o autógrafo mais importante de sua vida. Ela empurrou os papéis assinados de volta para o centro da mesa. O celular de João vacilou em sua mão, a imagem tremendo por um segundo. A testa de Luciana se franziu em uma expressão de completa perplexidade. Aquilo não estava no roteiro. A vítima não estava se comportando como vítima. Obrigada, disse Paula. E sua voz ressoou com uma sinceridade que os deixou ainda mais desorientados. Este é, sem a menor sombra de dúvida, o melhor e mais libertador presente de aniversário que eu já ganhei em toda a minha vida. O queixo de Luciana caiu, literalmente. Sua boca se abriu em um pequeno O de choque, a máscara de arrogância se estilhaçando em 1000 pedaços. Carlos piscou várias vezes, como se tentasse ajustar o foco de uma cena que não fazia sentido. João baixou o celular, esquecendo-se completamente de sua gravação. O quê? Ele balbuciou, a palavra saindo como um sopro. Você está assinando? Assim? Sem discutir? Discutir o quê, João? Ela respondeu, e pela primeira vez havia um toque de aço em sua voz. Que vocês são cruéis, que planejaram me humilhar publicamente no meu aniversário, que você é um covarde que se esconde atrás da saia da sua mãe. Não há nada para discutir, apenas para constatar e para agradecer. Vocês me deram a minha liberdade de bandeja. E então, antes que eles pudessem se recuperar do primeiro choque, Paula desferiu o segundo, o golpe de mestre que ela guardara com tanto cuidado. Com a mesma calma deliberada, ela se inclinou, abriu sua bolsa e tirou de dentro o envelope pardo. Ele parecia modesto, quase pobre, em comparação com o envelope perolado de Luciana, mas continha um poder infinitamente maior. Ela o colocou sobre a mesa, ao lado dos papéis do divórcio.
Já que estamos em uma noite de presentes que mudam vidas e de grandes revelações, começou ela, e sua voz agora tinha um timbre de autoridade que fez todos na mesa se encolherem. Eu também tenho uma novidade para compartilhar com vocês. Ela fez uma pausa, olhando ao redor. As mesas vizinhas, que antes apenas observavam com curiosidade, agora estavam em silêncio, completamente cativadas pelo drama. Os garçons pararam a uma distância respeitosa. O restaurante inteiro havia se tornado seu palco. Alguns dias atrás, ela continuou olhando diretamente nos olhos de Luciana. Eu descobri que a vida, às vezes, tem um senso de justiça poético e maravilhoso. Descobri que a bondade e a lealdade da minha mãe, qualidades que vocês nunca souberam valorizar e que sempre foram motivo de desprezo para vocês, foram recompensadas de uma forma que vocês, em sua obsessão por status e dinheiro, jamais poderiam conceber. Ela abriu o envelope pardo e tirou de dentro a cópia do testamento. Ela desdobrou o documento e o alisou sobre a mesa. Eu recebi uma herança, anunciou ela, e as palavras soaram como um trovão no silêncio do restaurante. Uma herança deixada pela antiga patroa da minha mãe. Uma herança que inclui... Ela fez uma pausa, saboreando cada palavra. Uma casa em um dos bairros mais caros desta cidade. E uma independência financeira que me permite nunca mais, em toda a minha vida, ter que ouvir de ninguém que eu não sou à altura. O impacto daquelas palavras foi imediato e devastador. O rosto de Luciana passou do choque para a incredulidade e, em seguida, para uma palidez cadavérica. Carlos engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo em seu pescoço. E João olhava para Paula como se a visse pela primeira vez. O celular caiu de sua mão sobre a mesa com um baque surdo, a tela escura agora refletindo o rosto atônito de um homem que acabara de perceber que havia jogado fora um bilhete de loteria premiado no exato momento em que o prêmio era anunciado. A esposa que ele desprezava, a professorinha que o envergonhava, era agora, inacreditavelmente, uma herdeira. E ele acabara de assinar os papéis que o separavam dela e de sua fortuna para sempre. O silêncio que se seguiu à revelação de Paula foi mais profundo e mais pesado do que qualquer ruído. Era um vácuo, um buraco negro de choque que sugou todo o ar daquela mesa. Luciana estava congelada, a boca ainda ligeiramente aberta, os olhos fixos no testamento sobre a mesa, como se fosse uma serpente prestes a dar o bote. Sua mente, tão rápida para a maldade e para o cálculo social, simplesmente não conseguia processar a informação. A narrativa que ela construíra por anos, a de Paula como uma coitada, uma usurpadora de status inferior, havia se desintegrado em segundos, e o que restou em seu lugar foi uma realidade humilhante. A nora que ela tentara esmagar era agora, por um golpe do destino, mais rica e mais poderosa do que ela talvez jamais fosse. A caça havia virado a caçadora, e a armadilha que ela montara com tanto esmero havia se fechado sobre ela mesma. Carlos, pela primeira vez, parecia ter uma expressão própria. Era uma mistura de espanto e um pavor quase cômico. Ele olhava de Paula para a esposa e de volta para Paula, como se assistisse a uma partida de tênis em que uma das jogadoras de repente sacasse um canhão. Ele abaixou os olhos, encarando o próprio colo, um homem derrotado que finalmente percebia que havia apostado no cavalo errado. Sua cumplicidade silenciosa, sua passividade conveniente, agora lhe custavam a vergonha de estar associado àquele fiasco monumental. João, por sua vez, estava catatônico. O celular esquecido sobre a mesa era um epitáfio para sua estupidez. Ele olhava para Paula, para a mulher serena e forte à sua frente, e a imagem não se encaixava com a figura frágil que ele e sua mãe haviam tentado criar e destruir. A percepção do que ele havia perdido, não o dinheiro, mas a mulher que ele subestimara tão profundamente,
começou a despontar em sua mente com a clareza dolorosa de uma manhã de ressaca. Ele não apenas se divorciara de uma herdeira, ele se revelara um homem pequeno, cruel e manipulado, e tudo isso fora testemunhado por um restaurante inteiro. E então o silêncio foi quebrado, não por ninguém da mesa, mas por um aplauso solitário que veio de um canto do salão. Foi o garçom que o servira, um jovem de olhar atento que assistira a tudo à distância. Seu aplauso foi hesitante no início, mas depois firme. E como uma faísca em palha seca, ele contagiou o ambiente. Uma senhora em uma mesa próxima, que ouvira claramente a declaração de Paula, começou a aplaudir também. Depois, seu marido. Em segundos, uma onda de aplausos se espalhou pelo restaurante. Eram os outros clientes, estranhos, que mesmo sem conhecer toda a história, entendiam a essência do que havia acontecido ali. Eles viram uma mulher ser encurralada e, em vez de sucumbir, ela se erguera com uma dignidade e uma força admiráveis. Eram aplausos para a coragem, para a reviravolta, para a justiça poética que raramente se vê fora das telas de cinema. Paula sentiu o rosto corar, não de vergonha, mas de uma emoção avassaladora. Ela olhou ao redor e viu os rostos sorridentes de estranhos. Pessoas que a apoiavam, que celebravam sua vitória. Era a validação mais pura e inesperada que poderia receber. Ela se levantou, a postura ereta, o queixo erguido. Alisou o vestido preto, um gesto simples que pareceu carregar todo o peso de sua transformação. Ela olhou uma última vez para os 3 rostos pálidos e chocados à sua frente. Não havia mais nada a ser dito. Sua vitória não precisava de um discurso. O silêncio deles, contrastando com os aplausos do restaurante, era a mais eloquente das conclusões. Com uma serenidade que era a sua maior vingança, Paula virou as costas para a mesa, para o casamento fracassado, para os anos de humilhação. E caminhou. Cada passo para fora daquele restaurante era um passo em direção à sua nova vida. O som dos aplausos a acompanhou como uma trilha sonora até a porta, um hino à sua libertação. Ao passar pela porta giratória e sentir o ar fresco da noite em seu rosto, ela respirou fundo, um ar que parecia mais limpo, mais leve. Ela não olhou para trás. Não precisava. O passado estava onde deveria estar. Atrás dela, reduzido a uma memória de uma peça teatral mal ensaiada em que os vilões acabaram se tornando os palhaços. O presente cruel de Luciana não fora o fim de sua história. Fora o prólogo. O verdadeiro best-seller de sua vida estava apenas começando a ser escrito, e pela primeira vez a autora era ela. E assim, com a cabeça erguida e o som da vitória ecoando em seus ouvidos, Paula caminhou para o primeiro dia do resto de sua vida. Uma história como essa nos lembra que, às vezes, os maiores presentes vêm nos pacotes mais cruéis e que a nossa força mais verdadeira floresce justamente quando tentam nos enterrar. Espero que vocês tenham se emocionado e vibrado com a jornada da Paula, tanto quanto eu ao contá-la. Histórias são a alma do nosso canal e a sua presença aqui é o que nos move a encontrar e compartilhar essas narrativas de superação que nos tocam tão fundo. Agora, eu quero muito saber a sua opinião. O que você sentiu com essa virada de jogo? Se pudesse dar uma nota para a coragem da Paula, de 0 a 10, qual seria? Deixe aqui nos comentários. Eu leio todos e adoro ver as reações de vocês. E se você acredita no poder das histórias para inspirar, para curar e para nos fazer sentir menos sozinhos, eu te convido a fazer parte da nossa família. Deixa seu like e se inscreva no canal. Assim, sempre que uma nova história como a da Paula surgir, você será um dos primeiros a embarcar nessa jornada com a gente. Muito obrigado por sua audiência, por seu tempo e por sua sensibilidade. A gente se vê na próxima história.